Oi, Gabriela. Tô super feliz que você está aqui comigo hoje. E, bem, eu queria que você fale um pouco só sobre você, para o seu nome, um pouco sobre você, só para começar nossa tradução. Olá, Ariel. Sinto a alegria de estar aqui também e explorar esse tema. Eu nem sei exatamente o que é, mas é algo sobre ser adulto ou sobre iniciação à idade adulta, quando você me convidou. Eu sou Gabriela Fagundes. Nesse momento eu estou em Portugal. Estou como nômade, viajando pelo mundo há um ano e meio. E eu sou uma pesquisadora de culturas regenerativas. E um dos temas que mais me fascinam de facilitar e de amparar espaço hoje em dia é descobrir o que é necessário em infraestruturas, e a minha pesquisa é mais direcionada a infraestruturas internas do ser humano. Outras pessoas pesquisam sobre infraestrutura externa, tipo construção de casas de bambu, e permacultura e energia solar. E eu pesquiso sobre quais são os elementos necessários de infraestrutura interna para regenerar a vida na Terra, porque a forma como a gente se relaciona uns com os outros e com os recursos é de uma forma a consumir eles. E eu sinto tristeza e raiva quando eu percebo que eles são finitos e, e que e que a forma que a gente aprendeu a se relacionar é de forma degenerativa. Então, eu tenho essa pergunta: quais as infraestruturas internas que a gente, como ser humano, precisa para, ao invés de sustentar ou degenerar, regenerar as nossas relações, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, com a natureza, com o trabalho, com o tempo. Então, eu veio me chamando nos últimos meses de eu sou pesquisadora de culturas regenerativas. E E um dos temas que emergem a partir disso, e que eu venho pesquisando mais dentro do Possibility Management, é sobre iniciações à idade adulta. Então, essas são algumas das partes que me fascinam de pesquisa e de facilitação. Muito obrigada por falar sobre você. Você tem uma pergunta para mim, para começar? Eu gostaria de ouvir você sobre que, se você, o que que você se chama, o que é que você faz? E por que você me chamou aqui? O que te entusiasma em criar essa entrevista? Uhum. Bem, o que eu sou, em inglês é um pouco mais fácil de falar. Kaleidoscopic De alchemist, novo, a primeira parte? topic, kaleidoscópico, Uhum. alchemist of source truth. Em português, pode ser alquimista kaleidoscópica da essência de vida. E eu queria falar sobre esse assunto de como se tornar uma adulta radical, porque eu vejo uma falta dessa iniciação em nossa cultura moderna, e eu vejo as consequências da falta dela em nossas adolescentes e também adultas, em nossa cultura. Eu, eu vejo que várias vezes, incluindo na minha vida, os adolescentes criam iniciações inconscientes
para quebrar essa inocência delas e se tornar adulta. Como, por exemplo, E você pode dar alguns exemplos? sim, sim, é como então para mim o que que é uma iniciação como essa normalmente é um momento intenso, momento perigoso, onde que tem a potência energética das emoções. E eu acho que também envolve muito medo. E então, um exemplo é como as crianças se põem em situações perigosas, em situações onde que elas talvez tenham a chance de morrer. E isso pode ser como várias formas, como pessoas que querem lutar, brigar, fazer parte de um membro de um grupo de gangues, de gangue, talvez se intoxicar e dirigir, agir como louco para se colocar numa situação peligrosa que vai como é quase uma chamada de despertar, de quebrar a caixa, de romper o que talvez muito físico se machucar, porque você quer meio que hum, entrar numa outra fase. Então, Uhum, eu acho que a importância dessa nossa conversa é uma que vai trazer mais consciência sobre isso e que a minha atenção é que nossa cultura pode incluir a conexão entre crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais idosas, para criar uma experiência para os adolescentes se iniciar como adulta conscientemente, com, com carinho e com um container, um espaço guiada por os adultos. Então, isso é a minha intenção, que assim seja, e por isso que eu tô sentindo essa chamada hoje. Obrigada por compartilhar, Ian. Essa parte que você falou sobre a ruptura me toca porque é como se fosse um chamado da alma ou do ser de tipo de vir à vida, de romper. E eu não sei se você teve isso, mas eu lembro que quando eu tava, sei lá, 16, 17 anos, eu tinha saído da casa dos meus pais, eu estava estudando numa escola no Rio de Janeiro, e tinha essa fantasia ou essa vontade de tipo, o que que vai ser quando eu tiver 18 anos? O que que é esse adolescente se tornar adulto? E tinha uma coisa ali que era tipo, o que que é se tornar adulto? E E eu lembro que quando eu falava com os meus amigos, com os meus professores, o marco que eles sempre falavam era entrar na universidade, o marco de transição, ou tirar a carteira de habilitação, porque pelo menos no Brasil, você tira a carteira de habilitação quando você tem 18 anos. Você pode começar a beber bebida alcoólica quando você tem 18 anos. Então é como se fosse uma ideia que com 18 anos você se torna adulto, e se tornar adulto é poder fazer essas coisas. É ir para a universidade, é começar a pagar a conta, é
ter carteira de habilitação, fazer o que você quiser, é ser livre. E, e isso foi até o termo adolescente foi um termo que surgiu com a cultura moderna. Nas culturas indígenas, há milênios atrás, não havia distinção entre criança e ser adulto. A criança, em determinado ponto, ela era iniciada e ela se tornava adulto, e se tornar adulto nas culturas indígenas eram seguir as tradições e, e servir a vila. E as tradições, as iniciações à idade adulta, como eram nas culturas indígenas, elas começaram a ser banidas no início do patriarcado, quando começaram a conglomerar em cidades e as vilas começaram a se desfazer de algum modo, a forma de se viver em vila. Então, a estrutura social não precisava de você servindo a vila mais, mas você servindo a indústria. E foi quando começou as escolas e todo o sistema do patriarcado. E, e quando eu falo sobre iniciações à idade adulta, ou quando as pesquisas dentro do Possibility Management sobre esse tema, é diferente sobre a iniciação à idade adulta nas tribos indígenas. Porque nas tribos indígenas, o propósito da iniciação à idade adulta era tirar o plugin que você estava conectado com os seus pais, com ser criança, e aí você removia esse plugin e você colocava na tradição, você colocava na vila. E de alguma forma as coisas que eu já estudei sobre isso, as crianças que se tornavam adultos nessas vilas começavam a seguir as tradições da vila. E isso funcionou muito bem quando a sociedade ou quando o sistema era estável, quando não tinha mudanças climáticas, quando o mundo não estava na velocidade de transformação que existe hoje. E quando se fala de iniciações à idade adulta hoje, isso não funciona mais, porque se você reproduz o que existe, a vida no planeta Terra para os seres humanos, como é hoje, não dura por muito mais tempo. Então, a necessidade de iniciações à idade adulta é sobre se tornar fonte e ancorar esse plugin, colocar em si mesmo no seu centro, que significa pegar a sua autoridade em que você é agente da sua vida e você pode ser fonte de criação. E você se transforma de um consumidor que consome, que parasita, que pega da terra, que está em um nível de responsabilidade infantil, de eu faço bagunça e foda-se o que está acontecendo. Externalizo o lixo que está no Brasil para a Índia, coloco o lixo que está na Europa para a Ásia, achando que um dia isso não vai dar em nada. E tem um shift para eu sou eu sou a fonte disso que está sendo criado. Eu sou responsável por isso. Eu tenho o meu papel aqui. E eu tenho um serviço a criar. E é esse shift de você se tornar estrela. Estrela não como popstar, tipo, agora eu sou uma estrela. Mas é uma estrela no sentido de que você gera mais energia do que você consome. Você cria mais energia, você irradia mais energia do que você consome, dos outros, da terra, dos recursos. E para mim isso é iniciação à vida adulta e o que é necessário hoje para regenerar a terra. Então quando eu falo sobre iniciação à idade adulta, eu trago essa distinção entre o que era nas culturas indígenas para o que eu pesquiso e o que acontece dentro do Possibility Management. Eu gostaria que você entre ainda mais dentro desses assuntos, na sua pesquisa. O que que você já pesquisou? Ainda continuando essa comparação entre
as práticas tradicionais de povo indígena do mundo inteiro. Imagino que várias culturas têm uma coisa como nessa forma de iniciação de criança para adulta e, e entra na sua imaginação e também sua pesquisa de como que isso pode ser criado em nossa nova mundo moderna e para adiante. Hum. Ontem eu estava num círculo de mulheres e a gente estava fazendo um exercício de dizer o que eu vejo que é possível. E uma das coisas que estavam vindo enquanto eu estava falando era sobre o que eu vejo que é possível para meninas se iniciarem quando elas têm a primeira menstruação delas, por exemplo. E eu vejo que iniciações, elas são marcos, ou isso que você tinha falado, né? Esse adolescente que quer buscar um marco para essa mudança de vida, ou essa ruptura. Eu vejo a iniciação como esse marco. E naturalmente, a natureza, o nosso corpo já tem iniciações, já tem marcos. Então, a menstruação é uma delas, é uma iniciação entregue por Gaia, que marca um ciclo, o início de um ciclo para a mulher. E, e o que eu vejo que faz uma iniciação ser uma iniciação é quando você atravessa ela e você se torna uma nova pessoa. E essa nova pessoa é capaz de sustentar mais responsabilidade. E é tricky, é um pouco armadilha falar a palavra responsabilidade. Às vezes, em alguns contextos, eu falo essa palavra e tem várias histórias sobre o que é responsabilidade. Porque a forma que a gente aprendeu a lidar ou a se relacionar com responsabilidade é meio boring, é meio entediante, é meio tipo, eu não quero ser responsável, porque se eu for responsável por algo e der merda, eu vou ser a pessoa a ser culpada. Ou o peso vai ser para mim. Ou algo que eu descobri recentemente sobre a forma que eu aprendi a lidar com responsabilidade é se, se eu não fizer certo, depois as pessoas vão falar comigo e tipo, Gabriela, por que que você não fez isso? E essa relação de cobrança, como se fosse um fardo, um peso a ser carregado. E, e eu venho descobrindo outra forma de relacionar com responsabilidade, que é diferente dessa que eu tinha aprendido. E a forma como eu estou aprendendo a me relacionar com responsabilidade hoje é que responsabilidade é a minha capacidade de agir e de criar o que eu quero. E a minha capacidade de responder. Em inglês fica um pouco mais fácil, porque é responsibility, that is like the ability to respond. A capacidade de responder. A capacidade de tomar ação. Quando eu vejo algo e eu não tapo meus olhos para aquilo. Então, um exemplo muito banal que acontece nos espaços que eu divido, casa ou em comunidade, o lixo, por exemplo, está transbordando na cozinha. E aí tem várias abordagens que você pode ter para o lixo transbordando na cozinha. Uma delas é eu chegar lá e dizer: merda, de novo, o lixo tá cheio, ninguém vai tirar essa merda. Eu também não vou tirar, ninguém tá cuidando, eu também não vou tirar. E deixa lá. E ver quando vai acontecer, quando que isso vai ser tirado. Essa é uma forma de responsabilidade infantil. De tipo, eu faço parte da bagunça, mas uma hora alguém vai resolver.
Uma responsabilidade adulta seria eu olhar, ver o lixo, vou lá, tiro o lixo, cuido do lixo. Muitas vezes o que eu já fiz foi fazer e depois reclamar, então, tipo, ser uma vítima, uma responsável vítima, uma vítima responsável, tipo, eu faço tudo. Eu sou a pessoa que cuida e ninguém nessa casa cuida. E uma responsabilidade alta ou radical seria assumir a responsabilidade pelo nível de responsabilidade que existe no espaço. Como, por exemplo, na próxima reunião, fazer uma proposta sobre o lixo. Fazer uma proposta eu proponho que todas as sextas-feiras a gente tira o lixo. Eu vou amparar espaço para isso e depois eu vou me repor. E a próxima pessoa vai amparar espaço para isso. E a próxima pessoa vai amparar espaço para isso. Então, eu não resolvo o problema só por mim porque eu fiz a minha parte, mas eu assumo responsabilidade que aquilo vai continuar acontecendo. E o que que isso tem a ver com iniciação à idade adulta, ou o que eu estava falando sobre o que eu vejo que é possível? Em uma escala muito pequena, é tipo só o lixo, mas quando a gente vai para escalas maiores, como por exemplo, sei lá, uma treta que está acontecendo no seu grupo de trabalho, ou uma um, quando você vê uma mulher na rua sendo assediada. Quantas vezes você vira os olhos para isso e você, tipo, tá acontecendo baixo drama, mas não é o meu problema. Tem uma mulher sendo assediada, mas não é o meu problema. E o shift para mim é quando você começa a tomar responsabilidade por isso e tomar ação por isso. E isso é necessário espaços em que você possa transformar o que você conhecia para o que você conhece, que você possa criar mais capacidade para assumir responsabilidade. Responsabilidade. Então, quando uma criança aprende a escovar os dentes, ela está sendo iniciada em escovar os dentes, porque ela está aprendendo e ela vai poder começar a cuidar dos próprios dentes. Então, quantos pais tentam fazer tudo pelos filhos e proteger ele de tudo? E aí ele não aprende a assumir pequenas responsabilidades e ter essas pequenas iniciações, como aprender a lavar a própria louça, a colocar a própria comida, a cuidar da própria bagunça, a lavar a própria roupa. E todas essas pequenas coisas que vão começando a construir estrutura dentro de nós, como seres humanos, para assumir mais e mais responsabilidade e crescer. Então, de alguma forma, a gente parou de crescer por vários fatores. E uma das perguntas que eu carrego é o que que fez a gente parar de crescer? Em qual ponto que eu parei de crescer? O que que aconteceu nesses momentos? E parte de iniciações à vida adulta é se preparar para se iniciar a vida adulta. Então, existem preparações para que quando você entre em espaços transformacionais, você consiga atravessar eles. Então, o que eu vejo que é possível é cada vez mais existirem espaços em que, em que as pessoas que já cresceram, que já estão em mais de 18 anos, possam se preparar para serem iniciadas à vida adulta. Porque a escola não preparou você a se tornar adulto. A escola se preparou você para ser um escravo da cultura moderna, a repetir a resposta, a fazer o certo. Então, depois que você tem 18 anos, você precisa se preparar para ser adulto, para ir em iniciações. E para as pessoas, para as crianças, antes de 18 anos, o que eu vejo que é possível é espaços que comecem a preparar elas para iniciar e se iniciarem como adultas quando elas forem o momento de serem adultas. Então, eu vejo que são dois territórios diferentes. As pessoas que já são adultas, no sentido de idade, de corpo, e que não se prepararam, e as crianças que vão se tornar adultas um dia. E aí são duas conversas que eu vejo em caminhos diferentes, assim, que vão para direções diferentes.
Você falou sobre essas idades, a idade de quando você começa a menstruar, a idade quando você vira 18 anos, quando você pode beber, ou... Tem várias idades marcantes em nossa cultura moderna. E isso me traz a pergunta é que quando, quando é a idade que a gente se vira adulta? Porque sexualmente, legalmente, também você vira uma pessoa que pode ter a, a, é, a gente de ter a permissão para falar quero ou não quero ter sexo. Isso a gente tem na lei também. Uma forma de proteger as nossas crianças, criança sendo alguém menos de 18 anos. Então, também tem essas idades diferentes. Eu acho essa lei importante, há 18 anos ter essa lei. Também acho que essas iniciações de se tornar adulta vão começar antes de 18 anos. E, pelo menos para mim, eu comecei a me menstruar com quase 13 anos. Algumas mulheres começam com 9, 10, 11, até 18 às vezes. Tem mulheres que só recebem a primeira menstruação com 18 anos. Então, é um período de quantos? De 8, 5 anos. Durante os anos da adolescente. Nessa ficha da nossa imaginação de quebrar um costume de segurar alguma estrutura, porque eu acho que a gente está nesse espaço de inventar, criar. Quais são algumas das iniciações que adolescentes, começando com 10, 9, 11, 12, 13 anos, podem fazer até 18 anos? Uau. Eu sinto medo sobre essa pergunta e alegria. Eu sinto medo porque a primeira resposta que vem é que não existe. Essas iniciações não existem hoje, para o contexto que está posto hoje. E eu sinto alegria sobre a criação, sobre a possibilidade de criação disso, dessas iniciações. Eu estava num laboratório chamado Women's of Earth, que aconteceu há 2 semanas em Portugal, que a Chloe e a Vera ampararam. E um momento que eu lembro que me marcou nesse lab foi quando uma das mulheres, que é uma mãe solteira de um garoto de 10 anos, compartilhou sobre a tristeza dela sobre não querer que o filho dela se torne um homem patriarcal. E ela perguntou o que que é necessário para que o meu garoto não se torne um homem patriarcal. E foi chocante, me tocou que uma das possibilidades que trouxeram é que ele precisa de homens para crescer. Uma criança para crescer precisa de uma vila. E um garoto
principalmente quando depois de 7 anos, é muito importante estar com homens rodeados dele. Porque do 0 aos 7 anos é uma fase que a criança ela tá no, ela não tem uma distinção muito grande entre o eu e o outro. É tipo uma união entre ela e a mãe. Então, do 0 aos 7 anos é um período muito que a mãe tem o papel e a influência do cuidado, do carinho, da amamentação, dessa simbiose. E quando a criança começa com 7 anos, ela começa a ir para o mundo e a explorar e querer tocar as coisas, e subir em árvore, e se arriscar, e pegar em facas, e tocar o fogo. E será que é quente mesmo? Será que se eu colocar o dedo na tomada eu vou realmente levar choque? E tem toda essa força de vida de ir para fora. E, e nesse momento, quando um garoto e uma garota, mas no exemplo desse que a gente estava explorando com essa mulher, era um garoto que é o filho dela é um garoto. Quando ele fica só com uma mãe, na bolha de mãe e filho, o que acontece é que ele continua se tornando o filhinho da mamãe, o bom garoto. E a ideia do bom garoto, da boa garota, é que essa criança cresce sem ter a própria autoridade e sem ter outras referências. E só tem essa relação de mãe e filho. E a tristeza e a raiva que me veio foi: uau, onde que estão os homens para amparar espaço para essas crianças? Onde que estão os homens iniciados que estariam disponíveis para ir para a floresta nos finais de semana com essas crianças? Para fazer caças ao tesouro, para criar iniciações. Então, uma das iniciações que emergiram desse espaço foi de, quando a criança completa 7, 8 anos, criar um mapa de uma floresta e colocar uma faca, um canivete, escondido em uma das partes da floresta. E essa criança ir na jornada de encontrar esse canivete. E quando essa criança retorna, então é 1 hora de caminhada dessa criança sozinha na floresta. E quando ela retorna, os pais, a vila, a comunidade canta uma música e celebra ela. E se eu não me engano, uma mulher facilitou isso para uma criança na Austrália. E, e ela disse, tinha o garoto tinha uma irmã de 4 anos. Ela ficou tipo, eu quero 7 anos para experienciar isso, para ir através disso. E ela contou que essa criança ficou toda animada com essa possibilidade de ir numa aventura na floresta. E a ideia do canivete é de iniciar a criança de, sobre a realidade. Tipo, essa faca é afiada. Você pode se cortar. Isso machuca outras pessoas. E você pode criar objetos com isso. Você pode criar objetos de madeira. Você pode caçar. Você pode criar coisas com as suas mãos. Então, esse é um objeto mágico para essa criança e começar a se conectar mais com a realidade. E essa foi um exemplo de iniciação que ela trouxe e, e que eu me lembro dessas partes que eu compartilhei agora. E a essência disso é que essa criança, para crescer e se tornar homem e não um garoto, um adolescente, ela precisa de homens ao redor. E hoje, pelo menos hoje eu não conheço um círculo de homens que amparam espaço para crianças crescerem. Quantas mães solo existem no mundo? Quantas crianças hoje estão crescendo sem a conexão com o homem? E isso é parte de preparar crianças para isso. Como você disse, não é uma idade, tipo, que determina que você se tornou algo. Isso é tão não natural no ciclo da natureza. Tipo, na sua data de nascimento, nesse dia, nessa hora, você é adulto. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido.
Eu vejo como um processo, todo um ciclo. E, um dos meus propósitos, eu vou começar, eu tô 1 ano e meio viajando entre a Europa e o Brasil. E eu tô com um projeto agora de viajar para a Ásia e para a Oceania. E um dos propósitos que eu quero me conectar com essas pessoas que estão criando esses tipos de iniciações, porque eu vejo a importância de começar a trazer mais isso para as comunidades que já existem e começar a testar e experimentar outras formas de, de criar esses marcos na vida das crianças e iniciações. E eu vejo uma possibilidade também de criar iniciações ao redor do ciclo da menstruação, e que o ciclo da menstruação por si só tem vários pesos sociais. Então, eu lembro que na escola eu aprendi que menstruação você tem que tomar cuidado porque senão você vai engravidar. Foi essa uma das principais informações que eu recebi sobre menstruar. E eu lembro o quanto que eu fiquei assustada quando eu menstruei. Eu escondi por 8, 9 meses que eu tinha menstruado da minha família e da escola. Eu escondia, tipo, absorvente assim na bolsa e, tipo, ia no recreio para comprar o absorvente escondido, ou pegar com uma amiga escondido, porque tinha esse. Eu não quero me tornar mulher, eu quero continuar sendo criança. Eu adoro brincar, eu adoro isso, eu não quero perder isso. Então, tem tantas possibilidades de criação nesse território. Me vem essa imagem de tipo como seria as meninas irem nos finais de semana em um círculo de mulheres e que é uma preparação, não é tipo uma vez, é uma jornada de anos, tipo, sei lá, com 7, 8 anos e elas começam a ir para a floresta todos os sábados ou nos finais de semana. E elas estão nesse círculo de mulheres e elas começam a aprender sobre o próprio corpo. E elas começam a aprender sobre as ervas e sobre dizer não e dizer você não toca no meu corpo. Ou aprender a fazer nós, aprender a fazer fogo com pedra, aprender a fazer cabanas, aprender a nadar. Tantas coisas com a materialidade e com o corpo físico. E quando elas têm a primeira menstruação, me veio uma ideia ontem de um ritual, que seria ela, elas pintarem com o sangue delas e ter uma fogueira à noite em que tem uma roda, essa roda de mulheres que amparam espaço para essas meninas. E, e um papel ela queima na fogueira e outro papel ela dá para alguma das guardiãs do círculo e que ela escolhe. E essa mulher seria a amparadora de espaço para ela desse momento até o momento que ela completar 18 anos e ela se tornar mulher. E essa seria a guardiã dela para essa jornada. E essa guardiã entregaria de volta essa pintura para ela quando ela tivesse 18 anos. Isso foi uma ideia que me veio ontem quando eu estava nesse experimento. E eu vejo muitas possibilidades de criação dentro desse território. E não é exatamente o que eu estou fazendo hoje, de forma prática, assim, que eu crio, mas é um dos territórios que eu tenho alegria e eu vejo no futuro eu criando. É, E um último ponto antes de passar de novo para você, que tem essa conexão com a escola. Então, por exemplo, se você tirar uma criança de 7 anos que já está, não sei, 2, 3 anos na escola, e você jogar ela na floresta para encontrar um canivete, vai dar merda. Porque essa criança ela já está dentro da caixa. Então é sobre toda uma cultura, é sobre uma revolução cultural que vai em todas as facetas, sobre escola, sobre família, sobre criança, sobre relacionamento, sobre mulher, sobre homem, porque uma criança ela tem a conexão natural com a terra.
Mas a partir do momento que ela é colocada dentro de uma caixa, das 7 da manhã às 1 da tarde, ou das 7 da manhã às 5 da tarde, ela simplesmente corta essa conexão com o ciclo natural do tempo, da vida. Obrigada por todas essas hum, possibilidades para uma nova cultura que estamos criando agora. Eu queria usar os últimos perguntas para falar com mais detalhe sobre o que acontece, qual é o propósito específico de uma iniciação. Quando a gente está falando de iniciação, você deu muitos exemplos. Eu gostei quando você falou que também ensinar uma criança como escovar os dentes é uma iniciação, porque isso é um exemplo de como tudo é ritual quando você coloca essa intenção por trás. Se você olha para sua criança e fala, olha, hoje vai ser o dia onde que você vai escovar os dentes. E você prepara esse momento, você fala para ela, olha aqui, tarará, tarará. E você tem essa intenção por trás, isso vai criar, iniciar a magia, a transformação do momento. Para mim, isso é que é um ritual, em resumo. Então, você falou palavras como responsabilidade. Também tem outras coisas, palavras que estão sendo usadas bastante, como emoção, de se acordar, ou ficar dormente, ou dormicida, de ser consciente ou inconsciente. Então, eu queria também é, falar das emoções, porque eu acho que também isso é um ponto que podemos explorar mais na nossa conversa dentro do contexto de iniciação. Como que alguém pode aprender, falando de criança e adolescente, sentir, como sentir a emoção, como sentir o corpo. Mas quando você mencionou da roda de mulheres, isso é uma tecnologia muito antiga, nossa. E me vejo muitas memórias de a gente em um ciclo trocando experiência. Especificamente, experiência. Porque a experiência é ancorada no corpo e é uma sensação. Somos experienciando nosso corpo, o sentimento. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre esse aspecto de sentir sensações e emoções. E como começar, como iniciar alguém nisso. A primeira imagem é sendo esse exemplo, sendo a pessoa que experiencia as próprias emoções e sentimentos. E eu vejo como eixo fundamental os pais, as pessoas que amparam o espaço para as crianças irem pelo processo de iniciações à idade adulta para aprenderem a sentir de novo. Porque o,
A ideia central da cultura moderna é que não é ok sentir. Se você sentir demais, você vai ficar disfuncional. Você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir fazer as suas coisas, prover a casa, prover dinheiro. E tem várias camadas nisso, mas sentir é ruim, em algum nível, está profundamente dentro de quase todos nós. E quando um pai, uma mãe, um professor, uma pessoa que ampara e que está em conexão com a criança, está sentindo raiva, por exemplo, e essa pessoa finge que não está sentindo. O que ela está ensinando para essa criança sem falar, porque o que a criança aprende não é o que é falar. O que uma criança aprende é o que ela experiencia, o que você disse, é a sensação no corpo. Uma criança, ela está totalmente ancorada na experiência, na realidade. Então, ela não interessa o que você fala. É o que você faz. É como você age. Então, você fala, eu não estou sentindo raiva. Mas você está sentindo raiva. A criança experiencia isso no corpo dela, ela sente energeticamente, ela sente no seu corpo que você está com raiva. O que ela aprende nesse momento é: eu não posso sentir raiva. É ruim sentir raiva, porque o meu pai não sente raiva. Ou quando ele sente raiva, ele explode. Mas ele disse que não sentia raiva, mas ele está explodindo agora. Como isso é possível? Imagina a confusão que se cria dentro. Quando o pai, eu não sinto raiva. E depois a criança vê esse pai explodindo com a mãe, e eles nem mesmo vê que a criança viu que eles estão brigando. Isso cria um nó energético e no corpo emocional da criança, do tipo, eu não posso sentir isso. Então, esse é um exemplo. Eu vejo que o principal é sobre aprender a você primeiro, ir através dos seus sentimentos e aprender a sentir de novo. E aprender a distinguir sentimentos de emoções. De todas as distinções de dentro do Possibility Management, se eu pudesse escolher uma que foi mais valiosa para mim e que eu uso mais na minha vida, é essa: sentimentos e emoções. Sentimentos são coisas para eu fazer coisas no mundo, para eu lidar com coisas. Eles estão ancorados no presente. E emoções são sobre do passado e são portas para curar. Não tem nada a ver com a situação que está acontecendo agora. É reatividade. Emoções é reatividade. É projeção. É vítima, é ser vilão, é ser salvador. E quando você distingue isso, e você começa a aprender a navegar, que não é na mente, é sentindo. Então você precisa sentir, você precisa aprender a navegar no seu corpo emocional. Você começa com mais clareza, se comunicar com as crianças. Então, na semana passada, eu estava na casa de uma amiga, da Rita, e ela tem um filho de 10 anos e uma filha de 5, 4 anos. E ele tinha me convidado para uma aventura na floresta. Ele se chama de aventureiro de terras lendárias. Ele caminha pela floresta e ele tem uma visão térmica, e ele vê coisas, e ele desenha essas coisas. E ele estava me mostrando com um mapa e tudo mais. E, e aí teve um momento que ele, ah, eu, eu odeio que essa construtora está querendo destruir essa parte. Porque tem uma construtora que chama Costa Terra. Se tem alguém em Portugal que pegue isso, que está querendo transformar toda a rede litoral em resorts e destruir toda a floresta. E aí, essa criança de 10 anos estava expressando a raiva dele sobre isso. Eu odeio esses tratores que estão querendo destruir. Ele começou a falar. E depois a hora que ele fez isso, o primeiro impulso que eu tive foi perguntar: por que que você fez isso? O segundo impulso foi eu compartilhar: ó, eu sinto tristeza porque eu quero ouvir eu quero ouvir a sua raiva. E eu compartilhei isso com ele.
porque era o que eu realmente estava sentindo naquele momento. Ele estava falando com tanta força, e no momento que ele fez isso, tudo que eu senti foi tristeza. Foi, uau, ele com 10 anos, ele já está bloqueando essa força dentro dele, esse dragão dentro dele. E quando eu compartilhei isso, ele pode começar, ele pode continuar indo. E aí ele foi, e ele continuou falando, e ele continuou falando. E ele fez tipo uma. Dentro do Possibility tem essa coisa que é a fala do dragão, que é quando você usa a sua raiva para falar algo que é maior do que você, para acessar a raiva arquetípica. E ele começou a falar sobre o quanto que ele se importa pela floresta e que ele vai criar espadas nos desenhos dele para destruir, para enfiar nas rodas dos tratores e que esses tratores não vão conseguir se mover mais. Ele foi. E no final, ele tipo, tava com os olhos brilhantes, assim, de vida. Tipo, eu fiquei tão tocada com essa experiência. Então, nesse momento, foi a realização que eu tive sobre o uau. Tudo que leva é sobre eu poder amparar espaço vazio e eu poder expressar o que eu sinto de forma livre e não colocar nenhuma emoção na criança. Porque é muito diferente você expressar os seus sentimentos, que são sobre o presente, como, por exemplo, uma criança bate em você forte e você fala, ouch, eu sinto raiva porque você me acertou e tá doendo. Isso aconteceu agora. Isso dá um senso de realidade para a criança. Do tipo, ok, se eu bater forte assim, eu vou machucar. Do que você falar, por que que você faz isso? Você sempre faz isso. Esse segundo momento é emoção, é reatividade. Mas quando você expressa claramente o seu sentimento, que não tem conexão com essa raiva reativa, com tristeza reativa do passado, você traz clareza e você ensina para a criança: uau, esse adulto sente, eu também posso sentir. Então, eu não vejo tanto que é falar com crianças sobre sentimentos. Tem algumas pessoas que trabalham sobre trazer distinções e falar com crianças sobre sentimentos, mas eu não vejo que isso é tão valor porque distinções cabem em espaços de iniciação. E criança é criança. O propósito de criança não é se tornar adulto, é ser criança. Obrigada. Eu queria voltar para uma palavra que você usou que eu acho é muito importante revisitar, que é capacidades. Ter a capacidade, expandir nossa capacidade. Especialmente, também falando desse assunto, desse tema de ser um exemplo e, para as pessoas e também quando a gente está com crianças, é, a gente precisa de uma certa forma de capacidade para relacionar com uma criança. E, e cada relação a gente precisa uma capacidade. Várias vezes a gente coloca um limite para a nossa capacidade. A gente tem um limite para a capacidade. Eu só chego aqui, depois desse ponto, eu não sei lidar, não fala comigo mais, basta, cheguei, cala a boca, vai no seu quarto, sabe? Ah, então, a gente conhece muito bem a nossa capacidade e o limite dela. E então, eu acho fundamental em tudo que a gente está falando é exercícios de como expandir nossa capacidade. É, um outro ponto que eu queria também trazer é a fonte. Você começou a falar sobre isso, de desplugar
da, da indústria e lugar em você, a sua fonte. E o que que é essa fonte? Então, essa fonte é ilimitado, essa fonte é o amor incondicional. E, e quando a gente está fazendo sustentando um espaço para alguém, para uma criança, a gente está exercising, exigindo nosso amor, nosso próprio amor, porque somos só um espírito mesmo. Nem é amor para a pessoa, é um amor para nós, para uma coisa maior. Então, eu acho que isso é uma prática fundamental para a gente trazer consciência sobre isso, de enxergar nosso limite e ver que é um limite construído, que você colocou, que você decidiu, que eu não tenho mais ferramentas além disso e além disso não sei como lidar. Então, não fala comigo mais não. Uhum, E então, e- então falando dessas coisas, do amor, da capacidade e também da honestidade radical, de ser honesto contigo mesmo, ter essa clareza de eu não entendo isso, eu chego nesse ponto, depois não sei como fazer. E então eu quero ouvir você falar sobre essa honestidade radical, em conjunto com como podemos expandir nossa capacidade, hum, para iniciar essa cultura de iniciações. uhum, hum. Quando você diz a palavra capacidade, eu, eu traduzo dentro do dialeto que eu uso, que eu venho usando como caixa. E em outros espaços seria ego ou identidade ou crenças. E essa caixa, essa capacidade, como adultos não iniciados, a gente tem a nossa caixa como o limite, como a borda, de até aqui eu consigo, até aqui eu sei, até aqui eu tô seguro. Mas não me pede para ir um passo depois disso, porque não? Porque eu não sei. E, o interessante é que quando você coloca, você pode fazer esse experimento agora, energeticamente. Você tem uma caixa, todos nós temos uma identidade, que é esse eu sou, você é Ariel, eu sou Gabriela, eu gosto de morango, eu amo chocolate, eu odeio uva passa, as preferências, as opiniões, as histórias, as conclusões, os memes, tipo, dinheiro é difícil de ser ganhado. A vida não é fácil. Tudo isso compõe essa capacidade. Se você fazer o experimento de leaning forward, é tipo de você se mover um pouco para frente e ir para a borda dessa caixa, não ultrapassar ela, mas você vai para a borda. Qual que é o sentimento que surge automaticamente quando você vai para a borda da caixa? Bem, para mim, a minha caixa é um círculo, tô rodando. Então, isso me dá um sentido de eu me sinto que eu sou infinita, que minha caixa vai sempre mudando, mas
pode ser que eu caia em um ciclo, Mas em calma, uma. calma, pausa aí. Você agora está falando Ok. dos pensamentos. Eu perguntei o que que Uhum. você sente de sentimento, de sensação, quando você leaning forward nessa Eu caixa, sinto nessa que eu estrutura do conhecido. Qual o sentimento? Você sente raiva? Você sente alegria? Você sente medo? O que que você sente no seu corpo? Eu sinto uma mistura de alegria e medo, Uhum. Sobre o que que é o medo de quando você leaning forward? como que eu tô caindo em um infinito, que o desconhecido, como sem nenhuma segurança. Uhum. É, e provavelmente alegria, porque você já vem experienciando de alguma forma estar nesse território. Ou sobre o que que é alegria? Sim, a alegria, porque eu gosto desse, desse lugar. Eu sinto a alegria de, eu sinto a alegria às vezes quando eu sinto meu medo, porque para mim isso é Hum. meu lugar. Então, de alguma forma, você já transformou uma parte da sua caixa e um dos tijolos da sua caixa já são eu amo o medo. E eu amo essa sensação. Então, isso talvez, não sei, mas pode ser que facilite você estar nessa borda, nesse desconhecido. Mas o principal sentimento que eu sinto quando eu faço até esse movimento, sem pensar, sem sentir energeticamente, quando eu movo para frente da cadeira, ou quando eu fico na borda da cadeira, se você ficar de pé na cadeira e você ficar bem na ponta, nesse quase cair, é o medo. É tipo, e se eu cair? O desconhecido. E essa estar nessa borda, nesse é o indicador de que você está no limite da capacidade. E a maior parte das pessoas tem como parte da caixa delas, como parte da forma de pensar, medo é ruim, medo é perigoso. Se eu sentir medo, eu vou paralisar. Enfim, você pode colocar qualquer coisa depois disso, mas as pessoas têm várias ideias de que evitam elas. Então elas chegam na borda e elas chegam na borda da capacidade que você mencionou e recua. Porque não, não, é demais para mim. Não, isso é muito forte. Isso é muito perigoso. E a relação com o medo que a gente tem é uma das coisas que recuam e que deixam a gente na zona de conforto, na marshmallow zone. É tipo, tá bom assim. Pelo menos eu tenho uma casa. Pelo menos eu tenho dinheiro. Pelo menos eu tô indo pro trabalho. Pelo menos tá tudo bem. Eu tô bem. Como você tá? Eu tô bem. Tô ótima, amiga. E esse território de numbness, de anestesia, faz com que a sua capacidade fique incrustada e fica limitada. Então você fica num container bem pequeno. E se todas as pessoas ao seu redor são assim, você acredita que a vida é assim. Como se você estivesse no oceano. Você acredita que só existe o oceano e que é assim, e que a vida, e que é normal. E é dessa forma. E o processo de expandir a capacidade, de expandir a caixa, de expandir esses limites, é um processo de dor e de desconforto. Quando você chega nessa borda. E a gente aprende a se relacionar com a dor e com o desconforto de forma a evitar ela. Porque a gente quer só o prazer ou só o que é gostoso. Então a gente perde a possibilidade de expandir o que é possível para a gente experienciar em termos de qualquer área da nossa vida. Por causa do medo de sentir esse medo, de não saber como fazer, de não saber como se relacionar, de não saber o que falar, do desconhecido. E
E quando eu penso sobre ser fonte, mais do que ser fonte do amor, eu, eu acredito que cada um de nós tem uma particularidade muito específica, uma linhagem muito específica para manifestar através do seu servir, através da sua voz. E ser fonte é ser capaz de manifestar e começar a sorcering isso no mundo, a traduzir e a dar vazão para isso que vem através de você ao mundo. E isso vai através de expandir as suas capacidades. E eu não experienciei outra forma que funciona que não seja estar em um estado que você não sabe quem você é. Um estado líquido, um estado que você, tipo, quem sou eu? O que que eu quero realmente fazer? Um estado de desconhecido. E eu experienciei esses espaços um pouco em uma escola de espiritualidade que eu participei um tempo. Então, quando eu comecei a me conectar com a espiritualidade, eu lembro que foi um dos espaços que eu entrei em estado líquido. Quando eu viajo para países que eu nunca viajei, que eu não consigo falar a língua e que eu não sei como que eles se comportam, como que é a cultura, o que que eles comem. Eu lembro quando eu cheguei na Alemanha e que eu pedi uma coisa pensando que era água e era bebida alcoólica. Tipo, isso me deixa em estado líquido, expande as minhas capacidades, ou fazer coisas que eu sinto muito medo, como, por exemplo, fazer essa entrevista, ou fazer coisas que eu desconheço, como, por exemplo, um crowdfunding. Eu estou organizando um crowdfunding agora para essa viagem que eu vou começar. Tipo, sinto muito medo sobre, pedir dinheiro para as pessoas. Não, isso não é na minha capacidade. Isso, eu não tenho capacidade para isso. Ou conversar com uma pessoa na rua e perguntar como que você realmente está. Isso não é na minha capacidade. Então, todas as coisas de, não, isso não é na minha capacidade, é tipo um sinalzinho de isso pode te deixar líquido. Isso pode te deixar líquido e te permitir expandir a sua capacidade. E outro território que eu lembro que eu fiquei muito líquida, que eu sempre fico líquida, são os espaços dentro do Possibility Management também. Então, eu lembro no primeiro Expander Box, eu não sabia mais nem como dizer oi. Porque todas as formas que eu dizia oi, eu não sabia como. Era tipo, era esse não saber. Então, uma pergunta que eu deixo como pesquisa sobre iniciação é quais são os territórios, espaços, coisas que você sente medo e que você está evitando ir, que você está evitando entrar, porque isso podem ser iniciações valiosas. E, quais são os lugares que você não sabe como se comportar, que você não sabe o que falar, o que fazer. Esses são territórios que, se você quer ficar líquido, se você quer expandir a sua capacidade, é para esses lugares que você vai, que te iniciam em uma capacidade maior de sentir, de assumir responsabilidade, de se comunicar, de se expressar, do que antes. Hum, Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Eu acho que podemos deixar essa entrevista com essas últimas palavras suas de que são os próximos passos para nós. Todo mundo tem seu limite, então cada um de nós podemos sentir onde que está o medo, onde que o medo está vivendo em nossa vida, e essa é a direção para o nosso próximo passo, de ser honesta, que sim, sentimos medo, porque eu acho que isso é o primeiro passo. Várias pessoas têm
esse hábito de falar, não, não tem medo disso, não. Não, não tem medo. Não, não, não é medo. Quando eu ouço Então, isso, eu só traduzo. Eu tô cagando de medo. Dentro de mim, eu só traduzo isso. Quanto mais a pessoa diz, não, não, não tô sentindo medo, não, mais eu traduzo. Eu tô cagando de medo. então é difícil ser honesto contigo mesmo, e sentir, como que podemos sentir se estamos adormecidas, anestesiadas? É, então, por isso que também essas iniciações são bem valiosas para a gente reaprender como quebrar essas caixas um pouco, aprender como sentir e experienciar as sensações vivos do corpo. Muito obrigada. Não sei se você quer fazer alguma última pergunta para mim, mas eu estou sentindo muito completa com a nossa conversa. Obrigada pelas perguntas. Isso, isso me abriu espaço para descobrir novas coisas e encontrar palavras para coisas que estão aqui dentro e que às vezes não tem palavras. Então, eu aprecio esse espaço de descoberta e de vazio que você cria através das suas perguntas. E, hum, e eu deixo o convite para quem está assistindo, se você se interessa por esse tema, sobre iniciações, sobre iniciação à idade adulta, sobre responsabilidade, sobre esse território que a gente navegou hoje, eu te encorajo a mergulhar dentro do universo do Possibility Management. Vai acontecer um treinamento presencial em São Paulo em dezembro, que é o Expand the Box, que é muito do que a gente falou mais no final sobre expandir os limites e expandir a caixa e ter mais ferramentas para estar nessa borda, estar nesse limiar do desconhecido. E e se conectar com essa rede. E eu vou facilitar um workshop, um worktalk na terça-feira, não, no dia 18, no sábado, 18 de novembro, sobre repintando a imagem de ser adulto. Eu vou trazer sobre a contaminação do estado de ego adulto, que é uma pesquisa pessoal que eu estou fazendo como processo de cura. Vai fazer 5 meses agora, e que eu quero compartilhar o que eu estou descobrindo, o que que está funcionando e o que que não está funcionando. Então, eu vou deixar essas coisas na descrição do vídeo para que você possa acessar isso. E, e para fechar, eu quero passar para você e perguntar o que que ficou, qual foi o aprendizado ou a- o presente que você deixa quando desligarmos. Esperança, ou uma hope, porque não traduzi muito bem esperança, de esperar, não estou esperando, mas eu tenho, eu tenho fé, eu tenho hope, eu tenho esse sentimento que é alegria, porque abrimos um espaço de criação, abrimos nossa imaginação de imaginar como é que seria iniciações e, e o que está vivo em mim e que tem opções infinitas. E é só conectar com nossa criatividade e, e tudo que também que falamos é, de, de criar, porque são nós que estamos criando. Não existe nossas iniciações. É para a gente criar mesmo. Então,
a resposta está vivendo dentro de cada um de nós. Obrigada, Ariel. Grande abraço. Gratidão. Grande abraço. Grande beijo. Tchau.